Nesta noite nós vemos a palavra do Senhor, glória a Deus, aqui a respeito de Noé, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que quando Noé saiu da arca, então ele foi ser lavrador da terra e ele plantou ali uma vinha, e ali ele colheu daquelas uvas ali, e ele fez um vinho, e ele bebeu desse vinho e embebedou-se, glória a Deus. E ele estava então embriagado, e de repente ali ele se descobriu, ali ele ficou nu, ali diante daquela situação que ele estava. Às vezes, amados, nós fazemos coisas quando a pessoa não está no seu normal, que depois ela sente vergonha daquilo que foi feito. E nós vemos aqui Noé, ele nessa situação, ele bebeu aquele vinho, ele embebedou, e ele se despiu, e ali ele ficou nu ali na sua tenda. E agora Cã, o seu filho caçula, ele vê o pai naquela situação, e muitos dizem que ele zombou, mas a Bíblia não fala que ele zombou. Simplesmente ele viu ali, ele foi ali, contou para os seus dois irmãos mais velhos, e eles tiveram ali a sabedoria para não cometer o mesmo erro do filho menor. E ali eles levaram então aquela roupa para vestir aquele homem, aquela capa, mas eles foram de costas, chegando devagarzinho e colocando ali nos ombros daquele homem, para cobrir ali a sua nudez. Por quê, amado? Porque é uma falta, às vezes, é uma falta de respeito, muitas das vezes. Hoje, amado, a gente fala essas coisas, muitas pessoas até zombam, porque quando fala que não pode ver a mãe nua, ou o pai nu, muitos zombam, porque é ensinado até desde bebezinho, a mãe tomar banho com o filho, o pai tomar banho com o filho, diz que já é para ensinar não sei o quê, mas já é assim nessa legalidade toda, essa pouca vergonha, e a gente vê isso direto, e hoje é tudo normal hoje. Não tem nada a ver, não tem problema não. Você pode entrar, sua mãe está trocando roupa ali, pode entrar lá. Seu pai está trocando roupa, pode entrar lá, não tem nada a ver. O pai mesmo não se dá o respeito, muitas das vezes, e fica ali de qualquer maneira na frente dos filhos. E nós sabemos, amado, que isso é coisa séria, porque naquele tempo, se nós formos voltar lá no jardim, quando Adão e Eva eles pecaram, a palavra do Senhor diz que eles esconderam de Deus, porque eles estavam nus. Porque quando o pecado, quando eles viram, os olhos deles abriu, para enxergar, para saber o bem e o mal, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E eles sentiram vergonha. E ali eles foram ali cozer folhas para tapar a sua nudez. Então eles costuraram ali, do jeito deles, folha, e colocou ali, na frente, atrás, para estar tapando ali, e Eva, creio que nos seios também, para tapar. E agora vem Deus para falar com eles na virada do dia, e a palavra de Deus diz que eles se escondem de Deus. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam nus. Então aí, o que é que Deus fez? Se Deus achasse isso tudo muito normal, Deus ia falar com Adão, você fosse aqui no meu fruto, que eu falei que não era para vocês comerem, por isso que você está sentindo essa vergonha aí, mas está tudo bem, não tem problema não, pode ficar peladão aí mesmo, que não tem nada a ver. Eu sou Deus, eu já conheço você, eu já te vi nu mesmo, eu te fiz, mas não, Deus não falou nada disso. O que Deus fez? Deus matou ali um animal, e Deus tirou ali a pele daquele animal, e daquela pele Deus fez vestes para tampar a nudez de cada um de nós. Mas hoje, amado, é dessa maneira, hoje está tudo muito banalizado. Mas nós vimos aqui desse pai ele estava bêbado, embriagado, e às vezes, muitas das vezes, mas a pessoa está bêbada e perdeu a razão, porque a pessoa está bêbada, não deixou de ser pai. Às vezes a pessoa pensa, meu pai é um bebum, eu não respeito ele mesmo não, porque ele é bêbado, porque ele é filho, mas ainda assim nós temos que respeitar, porque o pai ele é uma autoridade na vida do filho. Nós somos como Deus e autoridade sobre a nossa vida, também nós somos filhos de Deus. O pai aqui na terra, ele é um representante de Deus na vida dos nossos filhos. Aleluia. Então, amados, nós vimos aqui que Noé, quando ele saiu, quando ele voltou a si, que acabou ali aquela embriaguez,
Aí os seus filhos contaram para ele o que tinha acontecido. Naquele momento ele ficou furioso. E naquele momento ele vem e amaldiçoou agora o seu filho. E ele colocou aquele filho menor abaixo de todos, né? O neto daquele filho. Na verdade, ele não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto, né? O filho do seu filho. Aí muitas pessoas falam, mas que negócio é esse? O filho é que viu ele nessa situação, por que ele amaldiçoou? Isso eu também não sei te explicar, porque tem mais de 2000 anos atrás que as pessoas estudam sobre isso e não conseguiram descobrir por que ele amaldiçoou o neto e não o filho. Mas a conclusão que se chega, aleluia, é que ele estava amaldiçoando ali a linhagem ali do seu filho, aleluia, os descendentes do seu filho, porque embora ele sabia que aquela descendência seria grande. Então, a palavra do Senhor diz aqui, então ele diz aqui, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre os ombros de ambos os ombros, e indo virando para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Aí você me pergunta, mas então é pecado ficar nu? Amados, hoje, né, como diz, está tão banalizado as coisas, que isso aí, né, é normal, né, você vê, é normal você ver pessoas assim. Mas naquele tempo, amado, muitas pessoas ficavam nus, porque eles não tinham vestes, eles não tinham condições de comprar uma roupa para vestir. Então a nudez, ela não era pecado nesse sentido. Se eu não tenho, então eu posso ficar, porque eu não tenho. Tanto que Jesus falou, aquele que tiver duas túnicas, reparta com o que não tem nenhum. Foi o primeiro mandamento de Deus, né? Jesus falando, olha, aquele que não, né, aquele que tem mais de um vestido, dá para outro também, para que cubra a sua nudez. Então, só que aqui, amado, nós vamos falar aqui de maldição, de palavras, que muitas das vezes, querido, nós deixamos sair da nossa boca por causa de um momento ali de nervosismo, um momento ali que aconteceu, o filho irritou, e ali a gente acaba falando coisas que não deve, abrimos a nossa boca sem pensar nas consequências. E amados, nós podemos ver através desse menino aqui, a gente vai poder ver as consequências de uma palavra que pode fazer em uma geração. Aleluia. Então, porque naquele momento ali, Noé despertou daquele vinho, e ele ficou sabendo com certeza, os outros filhos, como ele ali elogiou os filhos, abençoou os outros dois, mas ele abençoou os outros dois, e ele amaldiçoou Canaã. Aí ele disse, então, e despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizeram, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então aqui ele colocou, né, Canaã, ou seja, a descendência de Cã, para ser abaixo de todos, E nós vimos aqui, e agora ele fala, né, que ele vem abençoar o Sem. Ele disse aqui, e disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habita nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então aqui nesse momento aqui, eu não sei qual foi as palavras que ele usou, além dessas aqui, não sei, a palavra de Deus ela não descreve com que palavras que ele amaldiçoou aquele filho, mas amado, uma coisa nós sabemos, que o pai, ele é autoridade sobre o filho, que a palavra que sai da sua boca para o seu filho, ela tem poder, e muitas das vezes, amado, em vez de nós abençoar o nosso filho, nós amaldiçoamos com uma palavra. Às vezes é comum nós mulheres, amado, a nossa filha fazer alguma coisa e deixar a gente irritado, e a gente pensar assim, quando você tiver os seus filhos, vai fazer com você do mesmo jeito que você está fazendo comigo. Isso é maldição, isso é maldição. Porque o filho é rebelde, então você amaldiçoa, porque naquelas palavras ali, muitas das vezes, quando a pessoa fala isso, a pessoa fala carregada de ira. A pessoa lança uma palavra e isso parece não ser nada. Às vezes a criança está ali fazendo as coisas, está fazendo raiva em você, e você lança uma
que vai acontecer lá na frente. Hoje está tudo bem, mas e depois? O que será dessa criança? O que será dessa pessoa? O que será desse homem? O que será dessa mulher? Porque nós vemos isso aqui que Noé fez. E agora eu quero levar você um pouco mais adiante, no capítulo 10, do versículo 6 em diante. Vamos ver aí quem era então os filhos de Canaã. Glória a Deus, aleluia. Porque Noé simplesmente lançou aquela palavra e ele colocou eles para ser servo dos outros filhos. Mas a palavra aqui, ela é bem clara. Versículo 6 do capítulo 10, versículo 6. Acompanhe junto comigo se você puder. E disse assim: e os filhos de Cã são. Cã é o filho, né? O filho que viu Noé. Os filhos de Cã são Cuxi e Misraim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. E Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ali a Síria, e edificou a Nínive, e Reobote, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e Anami, e a Libim, e a Naftuim, e a Patrusim, e a Calusim, donde saíram os filisteus. Preste bem atenção nesse nome. E os Calfotori. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Aete. E os Jebuseu, e o Amorreu, e o Gergazeu, e o Oeveu, e o Arqueu, e o Sineu, e os Arvadeu, e os Amareu, e os Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Então, amados, esses nomes tudo estranho, né? Mas aqui nós vamos ver que essas pessoas, esses nomes aqui, todos eles foram o quê? A geração de Cã, a geração de Canaã, né? Falando de Cã, mais precisamente. Então aqui, ele foi, até aqui no versículo 19, diz aqui, foi o termo dos cananeus, desde Sidom indo a Gerar, até Gaza, indo a Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E nós vemos aqui, irmão, a Bíblia inteira falando dos inimigos do povo de Deus. E quem eram esses inimigos do povo de Deus? Quem eram os gigantes da terra? Exatamente os filhos de Canaã. A família, a descendência de Canaã, eles se tornaram, eles eram os primeiros, né? Depois tinha também os descendentes de Esaú também, que também eram outros, né? Mas nós estamos falando dos filhos de Cã, né? Filho de Canaã, filho de Cã, filho de Canaã. Então esses homens, se nós formos olhar lá em Deuteronômio, glória a Deus, aleluia, Deuteronômio capítulo 7, abre aí para nós ver. Então Deuteronômio capítulo 7, o que Deus está falando desse povo, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém? Então diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passa a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti. Agora começou: os heteus, os girgazeus,
os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Aleluia. Então quem é esse povo? Esse povo é a geração de Canaã. Então, Noé amaldiçoou seu filho lá atrás, mas veio a destruição na vida de toda a família dele, até de toda a Bíblia aqui. Você nunca vai ouvir falar coisa boa desse povo, porque eles se tornaram idólatras, serviam, o Deus deles era Astarote, tinha um outro Deus também, que era o Deus que eles serviam. E Deus ainda falou para eles: olha, vocês não vão dar filha de vocês para casar com nenhum desse povo, porque senão elas também vão servir outros deuses. E o Senhor disse: eu sou o vosso Deus. Aleluia. Então, amado, começou com uma palavra de um pai que, sem sabedoria ali, ele abriu a sua boca e amaldiçoou o seu filho. A palavra de Deus, como eu já falei, não fala com que palavra ele amaldiçoou o seu filho. Fala aqui que ele ia ser servo dos outros, mas com certeza coisas muito maiores, porque para se tornar uma nação tão difícil, né? Uma nação qual Deus veio odiar, uma nação que Deus queria ver o fim dela de todas as maneiras, porque Deus ele falou que não ia poupar ninguém daquela nação. E por quê? Simplesmente porque Noé era um servo de Deus. Quando Deus fez Adão, depois de um certo tempo, a terra se corrompeu e Deus destruiu aquele povo. Só sobrou quem? Noé e sua família e seus filhos. Então agora a nação estava começando de novo. E estava começando na família de quem? De Noé. Então novamente começou ali o bem e o mal. Novamente começou ali, né? Por exemplo, se não houvesse aquela maldição, talvez nós estaríamos contando essa história aqui hoje. Por quê? Por causa da maldição, por causa da falta, né, de sabedoria de um pai. Ele amaldiçoou o seu filho, e através da vida dele foi uma nação, muita gente, que a palavra de Deus diz que foi muita gente que foi destruído por causa disso, porque era um povo amaldiçoado. O próprio Deus amaldiçoou. Lembra aquela palavra que Deus falou com Abraão? Abraão, se você for ver, ele é filho de quem? Filho de Sete. Glória a Deus, aleluia. Então Abraão é do bem, então você é filho de Sete. Os anjos de Gazel é filho de quem? Do Canaã, né? Do Canaã, porque era do mal, né? Então os do bem, né? Então vem Jesus, a genealogia ali, aí vem Davi, que vem tudo do lado do Sete, né? Mas do lado do Canaã, só maldição. E Deus mandou que destruísse aqueles pecadores. Deus mandou que destruísse aquela nação. E todas elas, Deus falou: eu vou expelir diante de vós, vou dar a terra deles para vocês, porque Canaã era a terra aonde Deus prometeu que Deus ia dar ao povo, uma terra que manava leite e mel. Deus agora ia tirar aquela nação ali e ia colocar outra, ia dar para aquele povo, quem? O povo de Israel. Então, mas aqui a palavra de Deus fala que os primeiros moradores de Canaã eram os filhos de Canaã. Aleluia. Então os filhos de Cã, né? Ali que foi gerado ali depois de Canaã. Então ali a palavra do Senhor fala que essas pessoas, esses gigantes, essas pessoas, elas eram idólatras, elas não conheciam o Senhor, elas adoravam, né, deuses estranhos, e por isso Deus falou para o povo: olha, ninguém vai tomar mulher desse povo, e vocês não vão dar vossas filhas para eles. Aqui no versículo 6 ele diz: porque, deixa eu voltar aqui, eu li só até, acho que o 3 me parece, ou 2, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com ela conserto, nem terás piedade delas. Isso aqui essa nação que Deus falou com o povo dele que ele tirou do Egito. A ordem de Deus era que aquelas moças não casassem com os filhos desse povo, e que eles também não pegassem as moças deles para os jovens. Então aqui a palavra do Senhor disse que Deus então falou que era para destruir todos eles, totalmente, não era para ter dó deles.
nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Aleluia. Amado, não tem uma coisa que Deus tem mais, que Deus deixa Deus mais irado do que a idolatria. Às vezes a pessoa pensa que a prostituição carnal é pior. Não, a idolatria é a pior. Deus, ele não agrada da idolatria. Deus, ele fica irado quando nós buscamos em outras fontes que não seja Ele. Porque Deus, ele nos separou para ser povo santo, ser povo dele, para que não contaminasse com o mundo. Então aqui Deus falou com esse povo. Chega uma parte aqui em Josué, Deus fala que era para destruir todos eles e juntamente com os ídolos. Porque Deus, ele tem ciúme do seu povo. Deus quer nós somente para Ele. Então Ele disse: não era para dar as filhas deles para aquele povo, porque senão elas iam desviar do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós temos parentes e nós vemos elas na idolatria, a gente fala com elas, mas elas não querem ouvir. Então o coração da gente é temeroso. Por quê? Porque Deus, aleluia, nós sabemos o que Deus tem falado dos idólatras. Então é necessário, amado, pregar a palavra de Deus, ensinar a verdade, falar do amor de Deus. E se porventura na sua vida, na tua casa, que você sente que você foi amaldiçoado, você ouviu alguma palavra que sabe que vem trazer prejuízo para a sua vida, hoje você tem Cristo na tua vida, você tem Deus, você pode clamar, pagar um preço, falar: Jesus, eu repreendo, eu rejeito esse mal da minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos. Porque quando a família está sendo destruída por causa de uma palavra de um pai, porque sem sabedoria alguma sai falando. Eu já vi pessoas, amados, filhos, e eu fiquei assim horrorizada, porque eu acho que mesmo que o cara estiver no chão, bêbado, eu acho que o filho precisa respeitar. E eu já vi filho batendo boca com o pai assim, ó, de igual para igual, e falando palavras ruins com o pai. Isso provoca a ira de Deus. Deus não aceita isso, Deus não agrada disso. A nossa casa, ela é templo do Senhor também. Os nossos filhos, a nossa família tem que ser um pedacinho do céu. Mas nós temos que entender. Muitas das vezes a pessoa, quando está bêbada, ela está fora da razão dela. Então você vai brigar com o bêbado para quê? Você vai discutir com o bêbado para quê? Mesmo que não tiver bêbado, às vezes aquele pai ignorante não conhece a palavra, mas muitas das vezes nós queremos retrucar. O pai fala alto, o filho quer falar mais alto ainda do que o pai. E isso, irmão, atrai maldição para a vida dele. Então você precisa ensinar o seu filho o respeito. Ele precisa olhar para você, respeitar você como alguém que é superior a ele. Ele precisa entender isso. Você precisa impor, falar com ele: filho, não é assim. Porque muitas das vezes ficou mal acostumado desde pequeno, né? Às vezes você vê pai ali acostumando o filho desde pequenininho, aquelas brincadeiras de soquinho, de tal. E aí tem quando cresce, vai fazer murro mesmo. Por quê? Porque acostumou desde pequeno, o filho vai perdendo ali o respeito do pai. E nós vemos aqui que Deus, por causa da palavra, Deus ele deu para nós o livre-arbítrio. Então aquilo que Noé fez, Deus não desfez. Deus não desfez. E assim aconteceu na vida daquele povo. E nós vamos ver isso lá, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento falando sobre esse povo, né, que Deus tirou, que Deus expeliu, que Deus tirou da frente do povo de Israel, para Deus poder dar aquele povo aquela terra. Então, amado, nós temos que entender isso. E aqui o Senhor, ele fala, né, claramente, porque ele diz que porque povo santo és ao Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fossem seu povo próprio. Aleluia. De todos os povos de sobre a terra, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vos eras menor em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Aleluia.
e para guardar o juramento ao que jurara vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então aqui está falando com Moisés, para falar com o povo, porque aquela terra para onde eles iam, tinha gente morando. E quando aquele povo, Moisés ele mandou aqueles espias naquela terra, eles voltaram, ele mandou ali 12 ali espias, e eles voltaram para trás ali, horrorizados, dizendo que o povo da terra, eles eram muito, que eles eram como gafanhotos, diante deles, porque eles eram tudo gente grandão, gigante, então o povo, os espias que foram olhar para espiar a terra de Canaã, eles ficaram amedrontados, porque eles viram o tamanho daqueles homens. Quem que eles eram? Os filhos de Canaã, os filhos, os netos de Noé, da descendência de Noé. Na verdade ele fala os netos, porque isso aqui são gerações, porque nesse tempo, Cã, nem Noé, nem ninguém era vivo mais, mas a sua descendência foi passando de um para outro, e eles eram a sua parentela. E esse povo, eles se tornaram um dos inimigos de Deus, os primeiros que Deus quis tirar da presença do povo de Israel. Então Deus tinha da terra deles, Deus estava dando para o povo de Israel, para que eles soubessem que Deus o amava, que Deus tinha escolhido eles, como Deus te escolheu. Deus nos escolheu, nós estamos aqui em pouco número de pessoas, mas Deus te escolheu, porque Deus ama você, Deus me ama, e Deus ele falou que não é porque nós somos maiores, mas é porque Ele nos amou. Então Ele te ama, Ele ama a tua casa. Então vamos orar pelos nossos filhos. Não vamos deixar que os nossos filhos venham faltar respeito conosco, mas vamos ensinar com amor, vamos mostrar para ele dentro da palavra de Deus. Então a palavra do Senhor fala que nós não podemos estar lançando qualquer palavra. Lá em Tiago capítulo 3 fala sobre as bênçãos e a maldição. Ele diz que da nossa boca não pode jorrar bênção e maldição, porque de uma fonte não pode sair água doce e água amargosa. Ou a água é doce ou ela é amarga, mas nós precisamos vigiar nas palavras que saem da nossa boca. Então nós precisamos, nós somos povo de Deus? Sim, nós somos povo de Deus, e nós vamos ensinar os nossos filhos o temor do Senhor. Nós vamos mostrar para eles que Deus tem escolhido eles. A nossa casa é escolhida do Senhor. Então a nossa casa é para a glória do nome do Senhor Jesus. E o inimigo, amado, ele tem investido muito nas famílias. O inimigo tem lutado para destruir as famílias, colocar pai contra filho, filho contra pai. Quantos pais aí que estão matando os filhos, quantos filhos aí que estão matando os pais, sem temor nenhum, sem entendimento algum, Mas nós sabemos que Deus abomina tudo isso. Deus não agrada disso. Você pode conversar com seu filho, você pode bater papo, ser amigo dele, ser amiga dela, mas com sabedoria. Nem tudo é para a pessoa fazer. Porque muitas das vezes a pessoa faz aquilo achando que tem nada demais, mas Deus não agrada, não é agradável aos olhos do Senhor, não é agradável aos olhos do Senhor. Então aqui nós vimos esses jovens, e nós vimos aqui, tinha jeito do outro fazer a mesma coisa que ele fez? Tinha jeito, porque os dois não foram lá para a tábua virada, não colocou? Ele também poderia, mas acontece que nem todos os filhos são iguais. Mas o que nós devemos entender é o seguinte: nem o dedo das nossas mãos são iguais também, mas todos eles são necessários, e nós precisamos de cada um deles. Então os nossos filhos também, cada um é diferente do outro. Não podemos estar comparando nossos filhos com o filho do outro, porque cada um Deus fez de um jeito. Cada um Deus fez de um jeito, mas Deus ele tem amor por nós. Deus tem amor pelo teu filho, Deus tem amor pela tua casa, e Deus quer que você ensine a ele os caminhos do Senhor, as coisas do Senhor. E se porventura você já falou alguma palavra maldita, você já amaldiçoou o seu filho, eu te aconselho, quebra essa maldição agora. Comece a orar por ele, pedir Deus perdão e quebrar essa maldição que você lançou, para que a vida dele possa romper, para que ele possa ser um vencedor nessa vida. Glória a Deus, aleluia. Porque diz aqui a palavra do Senhor: e serás, pois, que se ouvires esse juízo e guardares e fizeres, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que ele jurou aos seus pais. Amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal,
e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado, miúdo na terra que jurou aos teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade de sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que o aborrecem, mas consumirá todo o povo que der o Senhor teu Deus, o teu olho não poupará, e não servirá aos teus deuses, pois isto te seria por laço. Então, amado, quando uma pessoa é amaldiçoada, a tendência dela é só decair, é servir deuses estranhos, é buscar na macumbaria, na feitiçaria, porque tudo que tenta não dá certo, a pessoa fica sem lugar, sem saber para onde buscar, e às vezes ao mesmo tempo que a pessoa pede Deus, a pessoa também começa a pedir o diabo, mas muitas das vezes é por causa disso. A pessoa ali, quando era criança, talvez recebeu uma palavra, e aquilo entrou ali no seu subconsciente, mesmo que ela não lembra, mas às vezes aquilo tem atormentado, tem amarrado a vida dela, e tem destruído a vida dela. Então é necessário nós entender que maldição gera morte. Maldição, amado, tem que ser quebrada, tem que ser rompida, para que nós possamos vencer. Porque, amado, no mundo existe muitas vozes, mas só uma nós devemos ouvir, que é aquela que vem do Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor manda que nós não devemos associar com as trevas. Então aqui o conselho do Senhor, o povo de Israel, era que não era para aparentar com aquele povo que ainda era povo da mesma família, né? Era da mesma linhagem, né? Então era povo que veio, né, da mesma linhagem, que saiu Sem, que saiu Jafé, foi a mesma linhagem, e saiu Cã e Canaã. Mas agora esses eram amaldiçoados e o outro era abençoado por causa de uma palavra. Deus te deu livre-arbítrio para falar, para profetizar, para declarar. Você não aceita isso, não aceita aqui no nome de Jesus. Então você abre a tua boca e começa a profetizar dentro da tua casa as bênçãos, chamando as bênçãos de Deus para você. Aleluia. Em vez de você, quando estiver com raiva, abrir a sua boca e chamar um palavrão, um nome ruim, clama por Deus, clama por socorro, pede ao Senhor, fala: Deus, tenha misericórdia de mim, entra na minha casa, muda essa situação. Eu não estou conseguindo, Deus, mas eu sei que o Senhor pode. Aleluia. Porque às vezes, amada, a pessoa sem querer, mas a pessoa acostumou, às vezes o velho hábito, porque nem todo mundo nasceu na igreja, nem todo mundo era crente quando nasceu, e muitas das vezes pegou um hábito errado lá fora, e muitas das vezes o velho homem, todas as vezes quer aparecer. Esse velho homem, nós precisamos de matar ele todo dia, porque senão ele vai aparecer mesmo. E se nós deixar, nós vamos deixar nossa boca, nós vamos emprestar a boca para o diabo, para estar amaldiçoando os nossos próprios filhos. Por quê? Todos, às vezes eu falo: mas você que não sabe o que o filho fala comigo. Eu sei, eu não sei o que ele fala com você, não sei, mas eu só sei o que você não pode falar comigo, porque você não deve amaldiçoar o seu filho, você não deve falar palavra para trazer penúria no seu filho. Você precisa abençoar ele de uma maneira que o próprio Jesus, ele diz para nós orar pelos nossos inimigos, e o seu filho não é seu inimigo, ele é seu filho, que muitas das vezes não tem ainda o amadurecimento, não entendeu ainda as coisas, e está achando, está lá no mundo, não conhece a palavra de Deus, e ali quer viver de qualquer maneira. Mas você, como conhecedor da palavra de Deus, você vai ministrar a palavra de Deus na vida dele. Em vez de você amaldiçoar, você vai abençoar. Você vai chamar Deus para ele, vai chamar a misericórdia de Deus para ele. Glória a Deus, aleluia. Claro que você não vai aceitar o seu filho te xingar, você vai discipliná-lo, lógico, você vai corrigir ele, mas corrigir não é retrucar com palavras piores,
nem que você já ouviu. Porque às vezes a pessoa acha que só porque é pai, não, eu tenho direito, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, e o filho é obrigado a aguentar. Não, não é por aí. Então nós entendemos, nós temos que entender o que? Nós somos a família do Senhor. Nós somos a herança dos nossos filhos, a herança do Senhor. A palavra diz que os nossos filhos é o galardão, é o fruto do nosso galardão, mas eles é a herança do Senhor. Então o seu filho, ele pertence a Deus, como você também pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus, a nossa casa pertence a Deus, tudo que é nosso veio de Deus, e tudo que é nosso nós voltamos para Deus, devolvemos para Deus. Então, querido, nós não viemos abrir a nossa boca, e não viemos amaldiçoar o nosso filho, porque como você viu aqui, esses nomes, todos esses nomes que eu li aqui, você viu, né, e são muitos, né, a descendência de Canaã, mas todos eles se tornaram inimigos do povo de Deus. Por quê? Por causa de uma palavra de um pai, porque o pai lançou uma palavra maldita naquele filho, e o pai estava bêbado? Sim. Ele estava naquela hora, ele já tinha saído da sua bebida. Muitas das vezes a pessoa desculpa também na bebida para poder dizer, eu estava tonto, não lembro de nada. Mas se alguém contou para você quando você sarou, então você não tem desculpa. Porque às vezes a pessoa fala, eu não sei, não lembro, eu estava tonto, não lembro se eu fiz, né? Mas se alguém falou que você fez, peça perdão. Peça perdão. Se humilha diante de Deus, quebra a maldição, retira as palavras malditas que você falou. Às vezes a gente usa a seguinte palavra, ela é que nem fumaça, ela voa, saiu da nossa boca, você não tem como pegar ela mais. Aí o inimigo vai trabalhar para fazer te cumprir na vida do seu filho. Mas tem jeito sim. A palavra do Senhor diz que nós orar, se nós arrepender daquele pecado, Deus não lembra mais. E o próprio Deus tem poder para poder apagar as nossas transgressões. Amém? Então que Deus possa abençoar você, sua vida, a sua casa, a sua família. Não deixa que os seus lábios venham amaldiçoar aquilo que Deus te deu. Às vezes o teu trabalho, às vezes, né, a tua casa. Porque luta todos nós passamos. Mas nós sabemos reconhecer a nossa casa do Senhor. E eu quero abençoar. Então abençoa sua casa, abençoa seus filhos, abençoa seus netos, seus bisnetos. Fala com eles, olha, vocês é de Deus, vocês é do Senhor, né? Fruto, né, do meu ventre, mas é galardão, meu galardão, mas é herança do Senhor. Então, queridos, que nossos filhos, nós não podemos falar com eles o que nós achamos que podemos, nem sempre. Deus diz que nós temos que ensinar o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não desviar dele. Aleluia. Mas se desviar, ele vai saber o caminho para voltar. Mas se você disser, não, mas eu tenho ensinado, glória a Deus por isso. Continua ensinando, porque Deus te colocou como sacerdote dentro daquela casa para falar a palavra de Deus para o seu filho. Amém? Então, não use a sua autoridade para amaldiçoar. Não use a sua autoridade para xingar palavrão. Não use a sua autoridade para gritar com o teu filho, porque palavras dói mais do que uma surra mesmo corpo. A sua palavra dói mais do que uma varada. Com certeza dói, porque aquilo vai lá para a alma da pessoa. E muitas das vezes a pessoa começa a ter sinais de coisas na vida da pessoa, porque uma maldição que veio lá do passado. Talvez hoje você está vivendo algo que foi acontecido lá dos seus antepassados. Uma maldição que foi lançada na vida deles lá atrás. E que está seguindo você, está seguindo sua família. Então é necessário repreender, cancelar, rejeitar em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito na minha casa, na minha vida. E não pensa que porque o seu filho, a sua filha está sendo agressivo com você, não deseja que o filho dele seja assim também. Mas pensa a Deus que Deus venha abençoar e fazer com essa filha, ela venha se arrepender das coisas que te falou, mas que sejam tudo para a glória do nome do Senhor. Amém, amado? Nós não podemos dar lugar à ira, né? Porque muitas das vezes nós iramos, mas a palavra do Senhor, nós não podemos pôr o sol sobre a nossa ira. Se você irou, não deixa que o sol se ponha com você irado. Tem que tirar de dentro de você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Essa é a palavra que Deus me deu para essa noite, abençoe a nossa vida. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos orar agora.
ore pela sua família, ore pela sua casa, começa a abençoar a tua família, começa a quebrar as maldições. Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos apresentar ao seu altar de poder e graça, Senhor.